Eu gostaria, assim, de saber o que vocês... Da onde vem dentro das nossas religiões, maiores religiões, né? Abraâmicas, né? Cristianismo, judaísmo, islamismo, historicamente, da onde vem essa visão negativa da homossexualidade, né? Porque eu acho que isso contribuiu bastante, a gente está falando dentro de religião, né? Contribuiu bastante para hoje em dia vivendo essa visão negativa, né? Então, boa tarde a todos. Estou um pouco rouco por causa dos ar-condicionados aí do verão. Eu gostei muito do que a Daniela falou. E é realmente um momento histórico que a gente vive de estar colocando essa pauta nas igrejas, de poder estar discutindo isso com tranquilidade. E também poder estar criando grupos para acolher. Veja, nós temos uma coisa que é a igreja institucional, e aí a igreja institucional tem os seus portas-vozes oficiais, e nós temos a igreja enquanto comunidade de Jesus, enquanto os amigos de Jesus. A igreja verdadeira, primitiva, ela não tinha CNPJ, ela não tinha instituição, né? É tão bonito quando você percebe que leigos falam, eu sou igreja, eu também sou igreja. Não é? A igreja não é só o bispo, o papa, o padre, o reverendo, o pastor, não. Eu sou igreja, eu faço parte desse grupo. E é claro que as grandes reformas, as grandes mudanças na igreja institucional ocorre do lado de fora. Ocorre com esse povo que se organiza e fala, peraí, essa casa aqui está pequena para nós, vamos reformar. Nesse aspecto eu estou bem feliz, porque eu faço parte de uma igreja que nasceu da reforma, que é a igreja anglicana, e que, especificamente no Brasil, tem uma posição oficial muito aberta à questão LGBT+. Não é? Nós temos uma compreensão teológica que acolhe, que inclusiva, que garante os mesmos direitos, os mesmos acessos, não é? E combatemos internamente qualquer tipo de exclusão a esse tipo de grupo. Mas no passado, isso começa com as mulheres. No passado, as mulheres é que são, na verdade, se a gente voltar aí alguns anos atrás, as mulheres é que são as vítimas das exclusões, não é? Nesse aspecto, os católicos estão vivendo uma primavera com o Papa Francisco, convidando as mulheres para participar, não é? Na igreja anglicana, as mulheres chegam até o grau máximo, que é o bispado. Nós temos no Brasil várias bispas brasileiras, inclusive a nossa primaz hoje no Brasil é a bispa Marinês, que fica em Manaus, né? Uma professora, uma mulher extremamente militante e bastante teologicamente formada. Então, eu vivo num verão, enquanto a Daniela está lá na primavera ainda, com o Papa Francisco. Nós temos essa tranquilidade. E aí a gente consegue compreender que a história das religiões abraâmicas, ela vem também dessa questão tribal, ela vem dessa questão regional, que a Bíblia retrata. A gente pensar na Bíblia como um livro da Era dos Metais, a gente vai ver que ele precisa ser lido com os olhares do século XX. Né? E, infelizmente, as religiões, as igrejas de periferia, as igrejas nascidas aí a molde McDonald's, essas igrejas franquia, elas não têm essa compreensão ainda. Elas ainda estão caminhando até no estudo teológico, né? E aí querem seguir a Bíblia literalmente, o que é o grande problema que nós temos hoje de diálogo com os evangélicos. A Bíblia não é um livro que dá para ser lido literalmente. Até porque algumas traduções são verdadeiras traições. Não é? Já dizem que toda tradução é sempre uma traição. Algumas traduções são traições, não segue, na verdade. E nem tudo que está na Bíblia está em Jesus. Eu tenho que ler a Bíblia e perguntar, isso que está na Bíblia está em Jesus também? Ótimo. Isso que está na Bíblia não está em Jesus? Joga fora, porque não adianta. A Bíblia é a história do povo de Deus que caminha
para encontrar esse Salvador, e quando encontra no Novo Testamento, transforma todo o resto em algo obsoleto. Jesus é a grande boa nova. E a Daniela estava falando também, Jesus acolhe. Eu acho que a questão da espiritualidade, como um direito, ela é extremamente importante, porque você aleja o ser humano, você tira uma capacidade dele, você tira uma perna dele, se você o proíbe de ter acesso à espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela traduz esse mundo caótico, ela traduz o sofrimento, ela dá um sentido para essa nossa vida. E viver uma vida sem sentido é condenar uma pessoa a uma das piores torturas que ela pode ter. Não é? A espiritualidade vem para isso. Ela vem pagar, seja qual for a espiritualidade. Sim, claro. Né? Eu me lembro do grande Dalai Lama, quando veio no Brasil. Ficou hospedado lá com os meus irmãos do Mosteiro de São Bento. E lá ele respondeu uma pergunta maravilhosa, provocativa, que era: Sua Santidade Dalai Lama, qual é a melhor religião? Eu era seminarista da teologia, fiquei sentadinho no banco pensando comigo. Esse monge beneditino acabou de nos ferrar. Porque o budismo tem quase 5 mil anos, tem 4 mil anos, nós tínhamos 2 de cristianismo. Imagina, claro que ele vai falar do budismo, vai falar das belezas do budismo, vai... levantar a bola dele, né? Levantar a bola dele, até uma religião mais antiga. E o Dalai Lama, na sua simplicidade, falou: olha, aquela religião que faz você ser um ser humano pleno, um ser humano total, um ser humano que se entende, um ser humano menos egoísta, um ser humano menos individual, um ser humano que luta pela justiça, pela partilha. Essa é a melhor religião. Fantástico. Fique nessa. Essa é a melhor religião. Se a espiritualidade... E aí nós temos um problema, porque o mundo LGBTQIA+, sofre com toda a nossa cultura, com toda a nossa anos de opressão e agora que começa a respirar um pouco o ar de liberdade. Se nós tiramos a possibilidade deles de encontrar um sentido para a sua existência através do contato com o divino, nós vamos estar, na verdade, sendo talvez um dos piores preconceitos, é excluir a pessoa. E é por isso que nós temos tanto suicídio, não é? Claro que se eu levo a pessoa para uma falsa espiritualidade, para uma falsa viagem, essas igrejas de franquia é igual droga. É uma falsa viagem. Então eu vou para lá e eu vou me curar do quê? Me curar do amor? Me curar do quê? Se eu não tenho nenhuma doença. A cura gay, né? Então eu estou condenando essa pessoa a uma falsa viagem, ao encontro de um Deus perverso, um Deus neurótico, porque ele me fez e ao mesmo tempo ele me condena. E é uma tortura, Uma né, tortura Serginho? que acaba muitas vezes no suicídio, como a gente viu. Porque a pessoa, ela é assim. E ela fala: não, esse Deus não pode me amar, porque ele, segundo toda essa deturpação, ele não quer que eu seja assim. Mas ele A primeira deturpação é tirar a origem da criação. Isso. Você não foi criado por Deus. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. É de quem? É. Você falar isso para uma criança de 10 anos, e nós temos hoje pela internet, a gente vê crianças com 10, 7 anos já se manifestam mais afeminadas ou mais propícia a uma outra sexualidade do que aquela de origem. E aí você pergunta, você condenar uma criança dizendo que aquilo não é de Deus, não é? É pior do que falar homem não chora. É pior. Porque você coloca Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, contra mim, contra a minha existência. Exatamente. E aí, então, quem me fez? Ah, não, eu estava andando pelo caminho. Quem me ama, Eu né? estava andando pela rua e o demônio tomou posse de mim. Então, eu estou sob a posse de um outro ser maligno que me Eu sou uma afasta, pessoa doente. que me afasta de Deus. Ou me contaminou, eu sou doente. Porque eu preciso de uma cura, né? Eu preciso de uma cura. Então, eu acho assim, a primeira, por um momento, a espiritualidade como um caminho de encontro, de integrar você como um ser humano maior. E o segundo momento, se você vem para a espiritualidade cristã, encontrar o verdadeiro Jesus.
que a Daniela falou tão bem. Comunidade. O Jesus que acolhe, o Jesus que ama. Acima de tudo, ama. O bispo Desmond Tutu, que foi o Prêmio Nobel da Paz, grande braço direito do Nelson Mandela, na África do Sul, ele dizia uma frase que eu acho linda. Ele fala assim: se eu imaginar que Deus é homofóbico, eu prefiro outro Deus. E ele falava: eu não consigo imaginar. Isso está na internet, só buscar lá. Eu não consigo imaginar que Deus estaria na porta do paraíso dizendo: você não pode entrar porque você é mulher e era para ter nascido homem. Você é gay e era para ter nascido hétero. Você é lésbica e era para ter nascido... Imaginar Deus na porta do paraíso proibindo o acesso a pessoas. Quando, na verdade, há 2000 anos nós temos esse julgamento. E o julgamento é: eu tinha fome, não me desse de comer. Eu estava preso e não me visitaste. Eu estava doente, não me ajudaste. Eu estava na rua abandonado e você não me acolheu. Esse é o verdadeiro julgamento, não outro. Mateus 25. Em Mateus 25 nós não encontramos você era gay, foi para parada gay e arrumou um namorado gay, por isso você não pode entrar no paraíso. E essa é uma luta também interna das igrejas e também nossa, de comunicar para o gay: você é filho amado. Você é filho de Deus. Você é filho amado. Do jeito que Deus te fez. Ame. A maior preocupação: ame e seja feliz. Ame. Deus quer que você ame. Deus sonhou com você um sonho de amor. Ame. Amar não faz mal. É interessante o que o Serginho falou, quando ele fala do Dalai Lama, que ele fala: a melhor religião é aquela que faz você viver o amor plenamente, né? E eu estava em Curitiba uma vez e ia ter a ordenação de uma bispa anglicana. E aí eles estavam no café da manhã, vários anglicanos, eu até perguntei assim: vocês são da teologia da libertação? Porque eles lembram, parece o Leonardo Boff e tal. Aí eu falei dele: não, nós somos da igreja anglicana. Eu falei: olha, o meu irmão, outro dia, falou para mim: Dani, por que você não vai para a igreja anglicana? Lá eles te aceitam do jeito que você é e você não tem essa dificuldade que você tem na igreja católica. E eu comentei isso lá. E aí um bispo anglicano falou assim para mim: não. Fique aí. Fique aí. Assim como falaram para o Leonardo Boff: fique aí. Se Deus te colocou nessa igreja, e eu amo a minha igreja. Eu amo minha igreja católica. E eu não me vejo em outra. Não porque a minha é melhor que a outra, mas porque o meu caminho é nessa espiritualidade. E eu respeito todas as outras. E isso me calou no coração. E aí, uma vez, ouvindo a Cris Serra, eu fico emocionado de falar da Cris, porque ela é muito referência para a nossa comunidade, né? Uma vez ela falou que estava numa festa de pessoas LGBT e estava com um grupo de católicos conversando. Falando: o nosso grupo Diversidade do Rio, né? Porque não sei o quê, porque o padre, porque a missa, não sei o quê. Aí um pessoal LGBT que não era católico virou para ela e falou assim: escuta aqui, quem deixa vocês existirem? Ela sempre falava isso quando ela ia colocar alguma coisa. A Cris faleceu há pouco tempo, eu fico emocionada, gente. E aí ela pensou, falou: quem deixa a gente existir? Ninguém deixa a gente existir. Nós existimos. E nós existimos. Pessoas LGBT+, que amam, que são amadas e que querem o direito de viver a sua fé, seja onde for. Então, nos bancos das nossas igrejas, sejam elas quais forem, existem pessoas LGBT, e muitas em sofrimento, muitas angustiadas, ou muitos pais e mães angustiados, porque amam seus filhos, mas não conseguem entender a realidade dos filhos.